O tema agora é agressão contra a mulher e a gente tem alguns convidados para falar a respeito disso. Gente, muito obrigado pela presença, que alegria ter todos vocês aqui. Olha, com a gente aqui nesse bate-papo, a gente recebe a Carla Góes, que é dermatologista, seja muito bem-vinda, Carla. A Bruna Tsumoto, que é advogada, tudo bom, Bruna? Jéssica Arones, que é atriz, tudo bom, Jéssica? Beijo pra você. João Francisco de Carvalho, fundador do programa Bem Querer Mulher. João, seja bem-vindo. Uma alegria ter todos vocês aqui. Gente, eu fico espantado, estava conversando com o nosso diretor hoje, antes do programa começar, e eu fico espantado que isso ainda seja uma realidade, que isso ainda aconteça. Com tanto acesso à informação, com tanto alerta, com legislação, mas não parece que não muda esse quadro. Parece que a gente não aprende, parece que a sociedade não aprende. E é por isso que a gente tem um papel fundamental de discutir isso, de falar cada vez mais para poder mudar esse quadro. A gente vai falar com os vários especialistas convidados, mas eu vou pedir para a gente começar conversando com a Jéssica, para ela contar a história dela, porque são os relatos que chamam a atenção das pessoas e que motivam as denúncias, que dão força para que outras mulheres denunciem, para que dão força para que as leis realmente mudem e que elas sejam cumpridas. E é isso que a gente quer. Você me ajuda, Jéssica? Claro. Boa tarde, seja muito bem-vindo e obrigado. Obrigada. É muito importante a gente falar primeiro que as pessoas, quando eu contei minha história, as pessoas começaram a me julgar muito, falando assim, nossa, Jéssica, você é uma menina bonita, educada, sabe, com uma família super estruturada, como é que você aceitou passar por tudo isso? Como é que você se humilhou a esse ponto? Por que você não foi embora no primeiro tapa? E é muito engraçado, porque eu não sabia que eu estava passando por tudo isso. Então, eu sofri diversos tipos de agressão, na verdade, todos os tipos de agressão, psicológica, moral, física, sexual, patrimonial, todo tipo de agressão, e eu não sabia que eu estava passando por isso. Então, é muito importante, a gente tem que conversar sobre isso, Tem que falar. Tem que falar. Acho que, assim, no silêncio, essa violência acontece, assim, muito, né? Porque às vezes tem outras mulheres na mesma situação que você e elas identificam. E sem essa informação elas nem percebem, é isso que você está dizendo, elas nem sabem que elas estão sendo vítimas de uma violência assim. Exato, e assim, as coisas elas são, ela é feita de uma forma tão, tão cruel, porque a gente fica tão confusa, a gente fica tão manipulada, é uma manipulação tão assim, é uma crueldade, não dá pra explicar, assim, porque primeiro você entra num relacionamento achando que você achou o homem da sua vida, é o cara, é o príncipe encantado, você tá super apaixonada, o cara te coloca no pedestal, você é incrível, você se sente incrível, de repente ele começa a minar ali as suas fortalezas. Então ele começa a te podar da sua família, não, mas acho que você não tem que ficar tanto com a sua... De forma bem sutil, tá? Sempre sutil. Aí ele começa a te podar das suas amigas, ele começa a te podar do seu trabalho, então você começa a depender financeiramente dele. Então você começa a depender dele em todos os aspectos. Aí quando você tá com a presa dependendo completamente de você, é muito mais fácil de controlar, né? E aí ele começa com as agressões e começa a te diminuir, só que ele vai jogando tudo como se a culpa fosse sua. Você vai se sentindo culpado daquilo, como se você fosse responsável. Exatamente. Então, assim, chegava uma hora que ele me empurrava no chão, puxava meu cabelo, e eu falava, não, ele falava assim, Jéssica, você acha que isso é bater? Eu não sabia que era bater. Tipo, eu já fiquei com um roxo na perna enorme, que ele me deu um chute, e ele falava, Jéssica, se eu fosse te bater, eu ia te arregaçar a sua cara. Daí, realmente, ele tem capacidade de me matar, se ele quiser me matar. Da porrada. Então ele não tá me batendo. Porque ele me convencia, ele falava, Jéssica, você... E o pior é que ele falava assim, eu sei que eu sou agressivo com você, Jéssica, eu sei disso. Mas é que assim, você me deixa louco. A culpa é sua. Se você quiser que eu mude, o meu comportamento com você, você tem que mudar as suas atitudes. Tá bom. Então eu comecei a viver numa completa neurose. Eu vivia assim... Você vivia culpada. Eu vivia culpada. Você vivia culpada por apanhar. Eu tinha certeza que a culpa era minha. Então era assim, tudo, eram coisas... Tipo, pelo amor de Deus, esse copo tá limpo, porque ele falou que preciso estar limpo direito, senão eu tô ferrada, sabe assim? E eu ficava, coisa de eu ir e voltar 3 vezes pra ver se o copo tava limpo, senão eu tava ferrada. Então eu comecei a viver uma vida completamente neurótica. Quem foi que... Alguém te ajudou a tocar um alerta? Porque você tava tão presa nessa história. Tão presa, eu não me enxergava nessa situação, era horrível. Enfim, eu comecei a me sentir
como se minha alma tivesse sido roubada, sabe? Não era mais eu que estava ali. Tua descrição é perfeita, perfeita. Como É foi? um sequestro de alma, né? Quando Então, mudou isso? Eu sempre fui muito ligada à minha família, então eles começaram a perceber, eu ia visitar eles em casa, eles começaram a perceber que eu ia escondido. Eu não contava que eu estava indo escondido, mas meu telefone estava aqui, começava a tocar, eu saía correndo. Eu tenho que ir embora, tenho que ir embora, tenho que ir embora. Pelo amor de Deus, então eu estava vivendo em alerta, sempre assim, sabe? Desesperada e com medo. E aí um dia eu sempre falei muito com os meus pais e um dia eu liguei pra minha mãe chorando, falando, mãe, eu não sei mais quem é a Jéssica. Eu não sei mais o que a Jéssica gosta, o que a Jéssica não gosta, porque eu não tomava mais as decisões por mim. E é engraçado que era tão cruel que ele me convencia de que eu estava tomando as decisões. Ele falava, você que manda, você está tomando as decisões. Só que ele me manipulava tanto que eu tomava as decisões que eu sabia que ele queria que eu fosse tomar, entendeu? Então, assim, por um lado eu achava que era eu que estava tomando as decisões, mas eu já estava falando tudo do jeito dele. Sim. Então, eu entrei nesse ciclo, eu estava completamente cega. Só que assim, eu comecei a ver que isso não era normal. Como assim? Sabe? E eu fui criada numa família, isso também conta muito, sabe? Porque a nossa criação, a cultura que a gente vive, sabe? Às vezes a mulher, ela se coloca num papel de salvar o homem. Ah, ele tem problemas pessoais, ele não tá fazendo isso de propósito, a culpa é minha, eu vou evoluir e ele vai melhorar. Nossa. Sabe aquela coisa de você querer salvar e querer... O casamento é muito importante, então eu preciso fazer com que isso dê certo. Sabe, a gente tem uma cobrança em cima da gente que a gente começa a querer aceitar e minimizar as coisas. Ah, não foi... Vai passar, sabe? Isso aí foi só Vou mudar ele. Eu vou mudar eu vou ele. mudar. É um rompante de raiva que, sabe, vai melhorar. Eu vou melhorar e ele vai melhorar também. E aí sabe? foi tua família que te deu um alerta? Que falou, e aí para? minha família falou, chega, vamos... Minha mãe, eles não souberam lidar também, porque eles não estavam conseguindo identificar. Eu escondia tudo. Então eu ficava com o roxo e eu escondia. Porque você achava que a culpa era sua. E eu achava que a culpa era minha. Mas você estava escondendo a sua Mas culpa. por um lado, eu sabia que aquilo tinha alguma coisa estranha naquilo, porque eu escondia. Tá. Se eu tava com roxo, eu passava maquiagem. Pra ninguém me perguntar o que era. Mas eu achava que a culpa era minha. Mas eu não queria falar, né? Ah, eu fiz alguma coisa. Mas sempre, qualquer coisa, ele brigou comigo. Ah, mas ele brigou comigo porque eu não fiz aquilo. Sempre tinha um porquê e você própria já tinha um porquê. E é coisas assim, gente, tipo... Ele me mandava eu fazer alguma coisa contra a vontade dele, coisas assim, ele mandava a gente se alimentar direito, que a gente tinha que comer direito porque a gente precisava emagrecer. Eu comprava um chocolate e ele falava assim... ele me tacou uma garrafa na cabeça, tipo, e falou assim, eu não devia... Eu falei, mas você me agrediu, isso é agressão. E eu não entendia, sabe assim? Mas será que é agressão? Sabe? Mas você me agrediu. Eu falava pra ele... Aí ele, Jéssica, se eu falo pra você que a gente tem que começar a se alimentar direito, você vai lá e compra um chocolate... em vez de você... E você mentiu, porque eu menti, eu fiquei com medo. Eu falei que uma amiga minha tinha dado, não que eu tinha comprado. Olha isso, eu menti. meu pai. Porque eu fiquei com medo do que ele ia falar. Da reação. E aí ele falou assim, em vez de você falar a verdade, falar, putz, desculpa, eu sou uma idiota, não fiz o que você pediu, eu não devia ter tacado uma garrafa, eu devia ter tacado uma cama, uma pedra na tua cara. E aí ele me fazia, assim, qualquer coisa ele me fazia ajoelhar pra ele. Tipo, eu comecei ajoelhando pra ele, assim, achando que era uma brincadeira. Ah, sabe, ai, amor, não sabia que você tinha se incomodado com isso, poxa, desculpa, né? Daí, não, desculpa não, se você tá realmente arrependida, ajoelha. Meu Deus. Aí eu ajoelhava, assim, eu falei, não. Tá falando sério? Você quer que eu ajoelhe mesmo? Assim, é real isso? E eu não tinha noção, sabe? Assim, a gente nunca conversa sobre violência doméstica. Eu nunca tinha nem ouvido falar sobre violência doméstica. Quanto tempo durou isso, Jéssica? 6 anos, foi um relacionamento de 6 anos. E é tudo bem gradativo, tá? Nenhum relacionamento abusivo começa com um soco na cara. Tá. Então é importante a gente falar isso. A vítima, ela é colocada numa situação em que ela... foi crescendo, foi num... E aí as coisas vão crescendo. No final, as coisas estavam completamente fora de controle. Quem te arrancou disso foi tua família? E aí a minha família falou, vamos começar a fazer terapia, porque eu não sei o que está acontecendo com você, mas você não é a Jéssica. E eu comecei a fazer terapia, não deu 1 mês de terapia. A minha psicóloga falou assim, Jéssica, você está sofrendo violência doméstica. E eu quase caí para trás da cadeira. Não, imagina, eu estou sofrendo violência, não existe, imagina, não tem cabimento. Ela falou, eu não tenho know-how para cuidar do seu caso, ou se você quiser continuar comigo, porque você... Enfim, a gente já está adaptadas uma à outra. Se você quiser continuar, eu vou pedir para você ir nessa psiquiatra
que ela vai me ajudar a cuidar do seu caso. Ou senão eu te indico uma outra pessoa especialista no caso. Eu falei, não, tudo bem, eu vou procurar essa psiquiatra. Fui na psiquiatra, não deu um dia, a psiquiatra... Não deu um dia, não. Eu fui na psiquiatra, no mesmo dia, ela ligou para meus pais e falou, eu quero falar com vocês hoje. Nossa. Meus pais foram lá e eu, não, pelo amor de Deus, não conta. Não conta nada, por favor. Meus pais foram lá, ela falou, você não tá entendendo, eu vou contar. Na minha frente, ela virou para meus pais e falou assim, se a Jéssica não sair de casa até, tipo, amanhã, vocês tiram ela à força, senão ele vai matar ela. É isso que vai acontecer. Eu não tava nem aí. Eu não tava nem aí que ele ia me matar. Assim, eu tava preocupada com ele, eu tava com medo dele se ferrar, eu tava com medo. Então eu não queria entrar na justiça contra ele, eu não queria fazer a denúncia, eu não queria. Eu tava completamente. Enfim, quando meus pais ficaram sabendo disso, eu me entreguei. Foi assim, tá bom, então me ajudem. Tá bom, você então se libertou. Realmente, então me salvem, sabe? Eu vou. Tá, vamos chegar, depois eu quero saber o que aconteceu depois, quais são os próximos passos. Mas o relato da Jéssica é tão importante pra gente. Eu fui vendo aqui os nossos outros convidados, que são super envolvidos com essa causa, atentos, identificando e concordando que, infelizmente, esse sinal não é só dela. Essa descrição que ela fez é talvez uma das mais comuns. É isso mesmo, Bruna? Porque eu vi você, cada vez que ela falava, você falava, eu já vi isso. A tua sensação é sempre assim? Eu fico tão indignada, você fica com aquele ranço que é impressionante e é um padrão. É padrão os agressores começarem a relação, você é o amor da minha vida, quero casar com você, ou eles até passam por vítima, contam histórias de antigos relacionamentos, denigrindo as outras mulheres, falando mal da família, do pai e da mãe, do relacionamento. E aí ele começa a se fazer de vítima, ele te convence de que ele é uma vítima, ele é super bonzinho. Depois disso ele começa, primeiro momento ele te ofende verbalmente. Então, você é burra, você não presta pra isso. Mas ele sempre bate e depois ele faz um carinho, né? Então ele primeiro faz isso. E o que vai acontecendo com o seu psicológico? Você vai simplesmente aceitando isso. Aceitando porque não é o aceitar consciente, tá? Pra que eu vou brigar? Eu sei que eu não sou. E isso vai passando. Vai se tornando algo rotineiro, algo normal, tá? E algo normal, o nosso cérebro aprende por repetições, certo? A partir do momento que você começa a ouvir que é normal você ser burra, que você é incapaz para aquilo, que você não presta para aquilo, você começa a tornar isso uma verdade pessoal. E isso vai gerando essas agressões verbais, psicológicas, emocionais, porque isso acaba com a sua autoestima. Claro. Você não tem vontade de fazer nada e você se torna dependente de um agressor. Por quê? Porque ele é a razão. Ele sabe quem você é. Ele gosta de você mesmo você sendo burra. Nossa. E depois desse passo, vem a física. Quando você, por exemplo, vai num psicólogo, é o primeiro momento que ele vira e fala, essa psicóloga não presta. Tá fazendo mal pra você. Melhor você parar, viu? Eu resolvo esse seu problema agora. Isso é muito rotineiro. Muito comum. Muito comum. E aí vai, são passo a passo que vai acontecendo o quê? Pra chegar na física. Pra chegar daqui a pouco, eu estigo, pá, foi sem querer. Jamais vou te bater a minha força, se eu quiser te bater, eu te mato. Foi sem querer. Ou então dá aquele apertãozinho, ai, como eu te amo, vem aqui, vamos parar de brigar. Deixa a pessoa roxa pra deixar a marca, pra falar quem manda. Isso tá na cultura machista. Isso tá na cultura do ego, do quero mandar, eu posso, eu sou todo poderoso. E são simplesmente agressões que são sutis. Você vai ver no dia a dia, mas você não percebe, porque é algo comum. Até chegar na física e até chegar na morte. João é fundador do programa Bem Querer Mulher. Relatos como esse infelizmente, são muitos, né, João? Infelizmente são muitos. Porque a mulher é muito resiliente e quando isso se junta com uma baixa autoestima, é um prato cheio. Os homens estão muito inseguros, eles precisam trabalhar com os homens também. E eles aproveitam essa fragilidade da mulher para entrar na vida dela do jeito mais manipulatório possível, né? E essa fraqueza é um prato cheio para esses homens que não têm a menor consciência do que eles estão fazendo, porque muitas vezes nem ele sabe muito bem. Exato. Tanto a vítima não sabe o que ela está passando e ele também não tem a menor noção da gravidade das ações. Claro que tem. É cultural, né? É cultural, né? Então a raiz do problema é muito mais profunda do que simplesmente saber como funciona a lei, né? Saber se isso é crime ou não é crime. Então, infelizmente a gente tem
hoje recebe mais de 5 mil mulheres por ano, cada uma com uma história totalmente diferente da outra, mas todas têm essa questão em comum, né? A baixa autoestima da mulher favorece que o ciclo vá se retroalimentando por um período muitas vezes indefinido, né? Até que muitas vezes chega num momento que não tem o que fazer, aí é o ápice da coisa, aí realmente tem que ser feito alguma coisa, então ela vai procurar ajuda, porque senão ela pode até morrer, né? Que foi o alerta que a psiquiatra deu para os pais dela, por exemplo. Mas deixou de ser há muito tempo um tema de baixa renda. Quer dizer, a gente sabe que a violência contra a mulher... Isso é importante falar. Está presente em todas as regiões. A violência contra a mulher é de classe A a Z. Apesar de todo o apoio da mídia e da sociedade se articulando, o tema não para de crescer. E, obviamente, isso também é fruto um pouco dessa exposição, porque deixou de ser um tabu. Falar sobre isso. Deixou de ser um tabu falar sobre isso, então a gente também tem muito mais denúncia, o que aumenta também as estatísticas, porque na verdade o que faltava também era denúncia. Verdade, na verdade talvez não seja nem o número de agressões que esteja aumentando, mas simplesmente as denúncias. E isso, por incrível que pareça, aí a gente tem que sempre ver alguma coisa positiva. Isso é positivo, porque se não tiver denúncia, claro, a gente não tem como ter número e a gente não tem como combater. Você só resolve o problema na hora que você põe o dedo na ferida, entendeu? E a coisa aparece, entendeu? Então a gente está nesse momento mesmo de dedo na ferida. Então não tem mais tabu. O que antes, há 15 anos atrás, quando a gente ia procurar as empresas para apoiar, aquilo era eu não posso vincular minha marca a uma coisa desse tipo. Não, hoje em dia não tem nada disso não. Tá cheio de empresas que vêm nos procurar, quer fazer parceria, dados especiais e tal, e quer se... Então, eu acho que isso é positivo, né? Temos que falar muito disso. Temos que falar, tem que discutir. Muito bacana essa coragem, sabe, de se expor, de contar a tua história, porque essas histórias inspiram as mulheres e trazem coragem. Fala, puta, eu não sou a única. A pessoa se identifica, né? Eu não sou a única, né? Então eu tenho que falar. E as pessoas, os homens hoje em dia, eles acham que eles têm o direito de fazer isso com as mulheres, porque eles tratam as mulheres como propriedade deles. É uma questão muito cultural que tem que ser desconstruída, não tem jeito. E se a gente não discutir isso, e a gente vai chegar já na questão da lei e da denúncia, que também é muito importante, a gente está falando do que vem antes, tá? Estamos falando de uma questão cultural. Sim. E o nosso bate-papo aqui vai muito, muito anterior a isso. A lei é importante, a denúncia é fundamental, a gente já vai chegar nisso, mas a gente está dizendo de uma coisa que está enraizada na sociedade e que tem que quebrar. E se a gente não faz esse bate-papo aqui, a gente não quebra esse negócio. A gente está falando sobre autoestima, o João estava falando sobre isso, e, Carla, você tem um trabalho muito bacana nesse sentido, que é justamente para essa mulher que está sendo vítima, ou que foi vítima disso, reencontrar sua autoestima, tá certo? E isso é fundamental. Eu agradeço esse espaço aqui, porque nós estamos fazendo uma conscientização. Eu tenho um trabalho, um projeto chamado Um Novo Olhar, que é uma iniciativa privada que a minha clínica faz, que eu atendo as vítimas da agressão à mulher. Então, aquela mulher que sofreu violência, porque o homem, quando ele agride, já foi mais do que comprovado, ele quer desfigurar o rosto da mulher. Então, os casos da Jéssica foram coisas mais leves e tal, não chegou a um ponto desse. Mas, às vezes, quando chega a determinada fase, ela foi tirada antes, a mulher fica totalmente desfigurada. E quando acontece num nível de acesso menor, como é o caso do Bem Querer Mulher, a mulher ela não tem condição, ela não tem uma base para esconder um hematoma, ela não tem um óculos, ela tem que voltar ao trabalho ou no outro dia ela tem que sair de casa para ir comprar um pão, tem que ir na padaria e ela é apontada pela vizinha, pela amiga, pela família. O que é que ela fez para merecer isso? Né? Então, ela deve ter aprontado alguma... Essa frase é assustadora, não é? E é comum. Não é? E é bem comum. É bem comum. É bem comum. Então, esse trabalho, esse projeto Novo Olhar, o que é que ele faz? Ele atende totalmente gratuitamente as vítimas para que aquela vergonha, né, que ela fica se sentindo, eu estou merecendo apanhar. Não tá, viu? Não tá. Esse hematoma que eu tenho aqui é para me deixar em casa, é para eu lembrar que eu tenho que obedecer da próxima vez. Então, tirar essa marca, devolver ou dar autoestima a essa mulher, dar dignidade a ela, para que depois ela, fortalecida, ela possa entender que ela não é culpada, que ela é, na verdade, uma vítima, que tem que denunciar
E a coisa mais importante, nós já temos uma parceria, eu e o Bem Querer Mulher, e está aberto a todas as mulheres, tá? Isso é bacana, isso é muito importante, importante, passam por isso, que instituições indiquem, porque nós agora fizemos uma parceria com uma grande empresa e vamos levar uma roda de conversa com várias profissionais que estão envolvidas, vítimas, para a classe A. Olha isso, então, foi o que o João falou, não tem classe social, né? Rompemos agora isso, vai ser um bate-papo que em breve eu quero poder estar com esse pessoal de novo falando sobre isso, aqui entendeu? O espaço é aberto de vocês, já estamos fazendo uma primeira roda aqui. A ideia essa roda de conversa já começou, o nosso objetivo aqui é esse, a gente chama de roda esse bate-papo, tá? Inclusive. Exatamente, e ela quando me convidou, eu digo, tem tudo a ver, então onde vão ter profissionais, onde vão ter homens envolvidos, e vai ser assim, em um lugar muito diferenciado, porque isso tem que romper com tudo isso. E foi muito bacana que vocês dois falaram do apoio das empresas, cada vez mais a gente precisa disso. O empresário tem que se conscientizar disso, tem que investir, porque a gente em todos os ambientes isso tem que ser falado. E para você fazer essas coisas funcionarem, precisa de dinheiro. Né? E como a gente sabe, tem todas as falhas do poder público, falta de estrutura e tal, então a gente precisa, a sociedade tem que se ajudar para mudar esse quadro. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre a questão da denúncia, vamos chegar nesse ponto porque isso é fundamental também. A questão legal disso, porque para a mulher chegar nesse ponto, primeiro ela tem que ter essa consciência, peraí, então passar dessa fase do que a Jéssica falou, não, realmente eu estou sendo vítima de violência e eu preciso denunciar. E aí, vamos ajudar essa minha amiga? Primeira orientação que a gente pede, você tomou a consciência que você não aguenta mais aquilo, né? Vai numa delegacia. Tá. Hoje aqui em São Paulo, aliás, no Brasil inteiro, existem delegacias especializadas para atender as mulheres. Tá, mas, por exemplo, não tem uma delegacia para mulher aqui no meu bairro. Posso em qualquer uma? Pode em qualquer uma delegacia. Tá? Os atendimentos, a gente sempre prioriza, isso na lei, que seja feito por mulheres. Por quê? Existe uma empatia entre mulheres. Claro. Tá, mas não tem nenhum problema se não tiver uma disponível. Bruno, só te interromper um segundo para perguntar uma coisa. Como tá isso? Porque eu falo desse assunto há muitos anos, menina. Não foi hoje, né? Eu gostaria de nem precisar falar mais disso. Eu gostaria que isso já tivesse resolvido. Mas enquanto tiver, a gente vai continuar falando. Então, e faz quase 30 anos que eu falo disso. E eu lembro de ouvir sempre muito essa reclamação. Mas na delegacia eu sou vítima de preconceito. Quando eu vou fazer a denúncia, me olham de uma forma como se eu fosse a culpada. Então eu não sinto a vontade. Está melhorando isso? Melhorou isso? Olha, eu acho que está melhorando sim, mas existe muito ainda. Existem muitas delegacias que estão sim ainda com esse problema de não enxergar a vítima como realmente uma vítima. Eles acabam dizendo, mas você apanhou por quê? Não existe o apanhou por quê. A lei não determina perguntar qual o motivo, não existe motivo, tá? Isso ainda acontece. E para isso, caso isso ocorra, existe sim um Disque Denúncia, que é 180, para reclamar do atendimento da delegacia. Perfeito. E o próprio Ministério Público. Tá bom? O próprio Ministério Público, 180, determina que as vítimas que ocorrem esse tipo de violência institucional, que é o que a gente chama, é a violência institucional, denunciam. Por quê? A corregedoria, ela é ativa sim. Ela vai atrás desses profissionais que não estão realizando o seu exercício da sua profissão de forma correta, porque eles são treinados para atender essas vítimas. Mas o primeiro passo, sim, é ir a uma delegacia. É isso que a gente tem que fazer. Exato. Essa é a recomendação. E a gente espera que você seja muito bem atendido. Então, meus colegas policiais aí, essa turma, que eu sempre elogio, que eu elogio muito o trabalho da polícia, viu, gente? Porque eu acho que se a gente não apoiar a polícia, a gente não muda esse Brasil. Então, o policial tem que ganhar muito bem, tem que fazer um belo trabalho, tem que ser valorizado, tem que passar por treinamento, porque às vezes esse cara também nem tem o treinamento adequado, nunca teve o treinamento adequado para atender um caso como esse, então a gente tem que sempre apoiar. Mas você, meu amigo, que trabalha, que está aí na delegacia, que está cansado, que infelizmente não está ganhando como deveria, lembra que você precisa ajudar essa mulher, porque isso acontece em diversas famílias. Então, dá uma força legal, recebe bem as pessoas aí, porque as pessoas estão precisando de ajuda. Então, vamos quebrar qualquer tipo de preconceito e vamos mudar esse quadro. Mas, se não acontecer, liga para o 180, é isso? 180 ou o Ministério Público. E procura outra delegacia, né? Não vai deixar de denunciar por causa disso. Não vai deixar de denunciar por causa disso. Vocês ajudam nesse processo também, João? Vocês fazem isso também? Porque a mulher às vezes não tem coragem de ir na delegacia porque às vezes ela não foi bem recebida. Aí vocês dão essa força para ela também? Com certeza. As agentes Bem Querer Mulher são formadas, capacitadas para fazer o acolhimento humanizado e integral. Humanizado porque se você não faz uma escuta qualificada e cria um vínculo de confiança, a mulher já nem se abre porque é um tema muito delicado para ela, né?
E integral, porque o sistema é muito fragmentado, né? Então, e demorado, e tem preconceito, e falta capacitação desse equipamento público. Então, a gente faz, leva na rede de apoio, vai junto à delegacia. Se o delegado fala, não volta amanhã, não volta amanhã, porque a Lei Maria da Penha tem que atender hoje. Bacana. Manda colocar as medidas protetivas, faz o BO adequadamente, depois vai nos outros órgãos, vai na promotoria, na defensoria, vai na vara, consegue a medida, Cara, isso é liga tão na legal. casa-abrigo, consegue uma vaga. As nossas agentes, às vezes, conseguem, para você ter uma ideia, uma medida protetiva em 24 horas. Isso é uma coisa que no Brasil... Parabéns. Né? Então, são realmente anjos, né? Capacitados para fazer. A gente faz tanto assistência social quanto o apoio jurídico e psicológico. Tem psicólogas também, né? Maravilhoso. Daqui a pouco você vai me contar como é que a mulherada acha vocês aí, que eu tô gostando muito disso. Ó, a gente vê que a gente tá passando por diversos momentos desse processo, que é longo. Você viu o caso da Jéssica, 6 anos, gente. Ela passou isso, 6 anos. E só no final que ela foi perceber o que estava acontecendo de fato. Tem gente que passa a vida inteira, né? A vida inteira. E não consegue sair porque depende financeiramente, acho que não tem capacidade de procurar um emprego, não vai conseguir se sustentar sozinha. Então, é uma rede de dependência aí muito grande. E que vai sendo criada por esse agressor. Sim. A partir dessa identificação, da sua saída de casa, da sua saída, você procurou a justiça? Como é que foi? Quais foram os próximos passos? Procurei isso. Na verdade, quando eu saí de casa, comecei um tratamento muito forte, psiquiátrico, psicológico. Eu entrei num processo de anorexia, entrei em outro, porque eu quis voltar. A vítima, ela sempre é recorrente. Você vai conversar com uma vítima, ela fala... ele fez isso, você não sabe, ele fez isso comigo, né? De repente, no dia seguinte, e aí, tá bem agora? E aí, tipo, já saiu de casa? Ai, mas eu voltei, resolvi dar mais uma chance, porque ele falou que vai mudar, ele pediu desculpa, mas dessa vez eu acredito que ele vai mudar. Nossa. Então, assim, diversas vezes eu já saí de casa, e o pior é que comigo, ele não me pediu desculpa, porque eu tinha tanta certeza que a culpada de tudo era eu, ele tinha colocado isso tão forte na minha ele cabeça. acredita nisso, tá? Que assim, eu tinha pedido desculpa Você que por continuava se coisa. desculpando por tudo aquilo. Eu pedia desculpa e ele me perdoava, né? Ele me perdoava e ficava tudo bem. como é E aí grave. era assim, o cara mais romântico do mundo, era uma delícia, a gente ficava juntos, era incrível. Isso que outra coisa super... porque você começa a achar que você tá louca, porque na mesma intensidade que ele é super agressivo, ele também é super romântico, é o cara mais romântico que você já viu na sua vida. É assim... Você começa a achar, eu tô pirando, eu tô ficando louca. Então eu comecei a fazer terapia, eu entrei num processo de anorexia porque eu quis voltar e eu não pude, então eu achei, Porque aí a tua família estava te protegendo para você não cair nisso Exatamente. de novo. Porque você não estava conseguindo se controlar, porque né? eu falo como se fosse, como se tivesse duas Jéssicas na minha cabeça naquela época. A Jéssica submissa, que é aquela Jéssica que, eu sou apaixonada, não, eu preciso estar com ele o tempo inteiro, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir. E eu achava realmente que ele estava querendo cuidar de mim. Meu pai. E que ele estava querendo que eu evoluísse. E a Jéssica realista, que falava assim, isso aqui tá errado. Tem alguma coisa estranha, isso aqui não é Mas amor. a outra estava mais forte, né, Jéssica? A outra estava muito mais forte. Porque eu tinha certeza que ele estava querendo cuidar de mim. Então, por exemplo, a gente ia sair pra balada. Eu colocava uma saia, eu tava de vestido, se eu usasse vestido, eu tinha que usar um shorts por baixo. Aí alguém olhava pra mim e levantava meu vestido e falava assim, o que você tá olhando? Tá de shorts, você não vai ver nada. Como se fosse objeto mesmo. E eu achava que ele estava cuidando de mim, ciúme. É bonitinho. Isso começou de forma muito sutil e foi evoluindo, entendeu? Então, eu realmente achava que era cuidado, ele tá querendo me educar. Era uma coisa meio até proteger, sabe? É o homem que quer proteger, ele quer me educar, ele quer que eu seja uma pessoa melhor. E depois que eu comecei o meu tratamento, eu me entreguei, né? Eu deixei com que as pessoas me ajudassem, cuidassem de mim e me levaram na delegacia no dia seguinte, E aí você fez a denúncia? Fiz a denúncia. E aí seguiu, e você foi bem recebida, foi bem atendida? Eu fui. Olha, gente, a gente contou um pouquinho aqui. É claro que esse é um assunto muito mais amplo e que necessita de muito mais tempo. Então eu já vou deixar um compromisso nosso aqui. Compromisso do Diazuca, da TV Gazeta, nosso compromisso com vocês, a gente voltar a esse assunto, de vocês terem assim, aqui um espaço aberto e permanente. Sempre utilizem o nosso espaço aqui, porque a gente tem, a maior parte do nosso público é feminino. Então a gente tem aqui uma missão, e falar disso é uma missão muito importante. Então tenham sempre nosso microfone à disposição de vocês aqui. Deixa eu mostrar teu livro aqui, Carla. Vamos lá, O Poder é Seu. Aqui, ó. Histórias de mulheres inspiradoras que nos ensinam a seguir em frente. Olha que bacana. Esse é o 5º livro e é interessante porque sempre eu quis dar
o poder que a mulher tinha, né? Quando eu comecei a falar da gravidez, que a mulher era taxada, quando grávida, feia, gorda. Tem um caso que fala assim, né? Eu passei por isso. Ela passou por isso. Eu tive um relacionamento que a pessoa falava assim, se você engordar, eu vou te largar. Nossa. E aí eu falei, pô, mas se eu engordar, eu não vou nem me preocupar com meu filho. Eu vou me preocupar em perder meu marido, porque eu vou ser mãe solteira, eu não quero isso, não foi isso que eu pensei pra minha vida. E acontece. Acontece. Então, quando eu escrevi esse primeiro livro, olha como é detalhe, são né? tantas Detalhe. coisas, tantas formas de agressão, de manipulação, não é? Então, eu queria já dar esse poder à mulher. Então, chegou no 5º livro, que é O Poder é Seu, onde a mulher tem que ter a consciência da autoestima dela, do valor dela, que ela tem que ocupar o espaço que já é dela, né? Capacitar-se para isso. Nós precisamos muito desse espaço seu. Tá aqui. Porque nós tivemos casos assim incríveis de ir uma das assistentes dele pegar uma vítima cheia de hematoma no trabalho, que é um direito dela de ser tratada, e a empresa falou o quê? Ela tem que escolher, ou ela vai ficar bonita, ela ia tratar os hematomas, ou ela vai alimentar os filhos dela. Então, essas coisas têm que ser faladas, ditas, denunciadas, e precisamos do apoio de vocês. Só uma observação. Por favor, faça. Que eu acho que é interessante. As mulheres que sofrem agressão, que realmente estiverem desconfiguradas, não tiverem condições, e tem muito medo de ir ao trabalho, perder o trabalho, então elas continuam passando maquiagem. Existe, sim, na Lei Maria da Penha, atenção, gente, uma manutenção do emprego. O que é isso? É como se fosse uma estabilidade por 6 meses, se for caso necessário de você sair do emprego e estar estável, tá? Para se cuidar. Para se cuidar, às vezes até por perigo, o risco de vida, né? É, porque o marido sabe onde você está. Exatamente. Você pode estar escondida, então, morando em outro lugar, mas... sim, dentro da lei, existe sim essa proteção. Legal. Tá bom? Ou seja, a empresa tem a obrigação de proteger a tua vaga. Você pleiteia isso em juízo, né? Você pede isso para o juiz ganha. E você consegue. Vamos lá, como é que a gente acha? João, como é que a gente acha o programa Bem Querer Mulher? Vamos lá. Site www. Atenção, gente. bemquerermulher.org.br. Lá no menu tem o contato, procure ajuda, e aí vai ter o telefone das nossas agentes e o endereço das casas que atendem também. Parabéns. Tem um aplicativo. Ah, tem um aplicativo? Vai lá. É Bem Querer Mulher. Bem Querer Mulher. Tem para iPhone e para Android? iPhone e Android, a princípio só em São Paulo, mas vai depois expandir. Muito bom. Já baixa o aplicativo já. Muito legal, muito bacana. Como é que a gente encontra você, Carla? Como é que tá? As redes são as melhores hoje, o Instagram, né? ótimo. Carla Góes, e tem o site www.dracarlagóes.com.br. Doutora Bruna, me fala, como é que o pessoal te encontra? Instagram, Kusumoto Advogado, Kusumoto com K. Tá. Ou o site kusumotoadvogados.com.br e o telefone 2295-2293. Qualquer problema, você está com problema, me sentindo vítima, pode ligar que a gente atende. Viu? Parabéns, muito bacana, muito legal. Jéssica, minha amiga, e aí, me fala tuas redes sociais. Gearones. 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 Eu tenho feito um trabalho bastante, eu tenho falado bastante com muitas vítimas, é impressionante. Esse negócio da gente falar é a sororidade, né? A gente fala, as pessoas se identificam, nossa, mas eu tô passando por isso, eu tô passando por isso. E eu queria deixar um recado para as pessoas não julgarem, principalmente, porque quando a gente está, eu digo como vítima mesmo, quando a gente está inserida nessa situação, a gente não está enxergando o que a gente está fazendo. Então, quando você é julgado... Pega esse microfone de mão que tem um probleminha no seu microfone, só pra gente ouvir teu recado, vai lá. Não vamos julgar as outras pessoas, eu digo como vítima, porque quando eu estava nessa situação, eu não estava me enxergando, eu não tinha noção do tamanho da encrenca que eu estava me metendo. Então, assim, quando você vê que alguém está passando por isso, estende a mão e, assim, não fala assim, não, nossa, como que você está passando por isso? Como que você aceita? Nossa, eu não aceitaria. A maioria das pessoas falam isso, ou perguntam assim, o que ela fez para merecer isso? Ajude sem julgar. Sem julgar. Isso é muito bacana. Estica a mão. Passe relatos, uma coisa que me ajudava muito. Ler relatos de pessoas que passaram por isso. Que é o que você está fazendo aqui hoje. Exato. Eu via relatos e falava, nossa, mas eu acho que eu tô passando por isso. Eu acho que eu tô passando por isso. E não tenha vergonha, sabe? Se vocês... Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu acho que eu tenho como minha missão contar a minha história para vocês, para dizer exatamente isso, que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você não é única, você não tá sozinha, tem muitas pessoas que podem te ajudar. E dá para sair dessa. E vocês podem conversar e dá para sair dessa. Gente, só posso agradecer. Vocês são incríveis. Muito obrigado. Tenho aqui nosso espaço aberto aqui, a gente sempre que vocês precisarem. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. A gente vai fazer um rápido...
Música